é muito bom ter você mais uma vez comigo aqui no meu canal Cultura e muito mais. E hoje passando aqui para resenhar uma obra que eu acho muito interessante, muito fantástica, que é a obra chamada Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, de Mário de Andrade. Mas para falar um pouquinho dela, eu vou fazer um passeio histórico e falar um pouquinho também da estética literária, a qual o seu autor pertencia, Mário Raul Moraes de Andrade. E assim, vamos conversar um pouquinho dessa obra. Então, fique até o final e venha comigo. Então, galera, para falar um pouquinho dessa obra, vamos falar um pouquinho desse autor, Mário de Andrade, né? O grande Mário de Andrade, ali do período da primeira fase do modernismo aqui no Brasil. Ele nasceu em 1893 e faleceu em 1945, né? E pelo contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um dos grandes idealizadores da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil em 1922. E olha interessante, ele era músico, né? O Mário Raul de Andrade, ele era, além de ser um grande pesquisador das culturas, do folclore brasileiro, ele é também um grande poeta, um grande escritor de obras monumentais maravilhosas, como Paulicéia Desvairada, o próprio Macunaíma também. E é justamente dessa obra que nós iremos resenhar um pouco mais, né? Macunaíma. E para falarmos um pouquinho dessa obra também, vamos fazer um passeio histórico aí, né? No que aconteceu de fato ali nessa primeira fase do modernismo, a qual essa obra foi escrita, né? Essa obra foi publicada em 1928. Então, para falarmos dessa obra, é muito importante nós sabermos também que Mário de Andrade, quando escrevera, segundo ele próprio, né, diz que em 7 dias de rede num sítio ali no interior de São Paulo, ele escreveu essa obra tão rápido assim. Só que na verdade nós sabemos que foi essa obra na verdade foi um resultado de anos e anos de pesquisa para chegar até então a nos presentear com essa obra-prima do modernismo da literatura brasileira, né, que foi o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E interessante também que essa obra foi o resultado também de uma pesquisa de uma outra obra que Mário de Andrade havia estudado, né, digamos assim. Né. Ele estudou um alemão chamado Koch Grimber, o etnógrafo, que veio aqui no início do século passado fazer o levantamento de algumas tribos indígenas, né, fazer uma pesquisa antropológica também, e escreveu um livro chamado Vum Roraima Zum Orinoco, a qual serviu como base ali para toda a construção da obra Macunaíma. Então Mário de Andrade se apropria dessa obra, lê, investiga bastante, soma-se às outras pesquisas que ele havia feito, e aí surge o embrião dessa obra monumental. Então, de posse disso, galerinha, é muito importante nós termos todas essas informações possíveis, buscarmos ainda mais, nos aprofundarmos nessa obra, porque além dela ser pedida diversas vezes, ser muito pedida em vestibulares, é muito importante também porque ela tem uma riqueza histórica, cultural muito forte. Né? Você que gosta aí de pesquisa estética, cultural, histórica também, uma boa dica para você, leia Macunaíma. Essa obra brilhante aqui, que nos traz assim coisas muito intrigantes mesmo, nos desperta a curiosidade para nos aprofundarmos na cultura brasileira, né? E amarmos ainda mais essas nossas raízes, né? Muito interessante essa obra também. E pessoal, detalhe importante, curiosidades à parte, também muitas pessoas me perguntam quando nós estamos trabalhando aí, dando palestra sobre Macunaíma, a origem do próprio nome, né? O Macunaíma vem do Tupi-Guarani, que quer dizer macu, quer dizer grande, mal, né? E ima, grande, né? Grande mal. Então, era um deus da mitologia indígena venezuelana, né? Que também era muito contada aqui nas regiões brasileiras, né? Sobretudo na região amazônica. E Mário de Andrade, então, começa a investigar mais sobre esse deus da mitologia indígena, né? E ele começa a escrever sobre tal índio. E é interessante que quando você lê a obra Macunaíma, você se depara com esse índio de origem Mau, né, pela própria mitologia indígena,
ele é transformado em um malvado favorito, digamos assim, para dentro da nossa literatura. Ele é o típico anti-herói, ou aquele herói malandro, né, malandreado ali, que você vai se encantar no momento que tu estiveres lendo essa obra. Logo no início dessa obra, Mário de Andrade nos faz a seguinte colocação a respeito da origem de Macunaíma. E ele diz bem assim: no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma. Era preto e retinto, filho do medo da noite. E houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do Iraraquera, que a Índia Tapayumas pariu uma criança feia. E o nome dessa criança deram de Macunaíma. E é assim que ele inicia a obra. E é claro, Mário de Andrade coloca alguns personagens, né, no enredo dessa obra, os irmãos de Macunaíma, como Manap, Jiguê, aí as namoradas de Jiguê, que depois o próprio Macunaíma se relaciona também com essas namoradas, como é o típico de Macunaíma, né, também. E aí conhece Cima e do Mato, e aí no decorrer desse processo todo, Mário de Andrade vai inserindo diversas crenças, diversos mitos populares, né? E diversas crendices também, diversas lendas vão permeando a obra toda, né? Do início ao fim da obra você vai conhecendo, você vai passeando juntamente com Macunaíma nas aventuras, né? Teve um episódio também, eu estou falando de forma rápida assim, é porque essa obra é muito interessante, que ela é cheia de informações, riquíssimas mesmo, só que eu estou tendo muito cuidado para não dar spoiler para você. Então, certa vez, Macunaíma, passeando ali, ele se depara com uma fonte encantada, que jorrava água ali milagrosa, né? E ele era preto e retinto, como diz o início da obra. Ele então corre naquela fonte, toma banho naquela fonte, se transforma em loiro, a pele branca também. E aí os seus irmãos, vendo a transformação dele, vai tentar tomar banho. E aí o Jiguê corre para tomar banho, depois Manap, só que a água já estava suja por conta da cor, né? Segundo o próprio Mário de Andrade disse aí também na narrativa. E eles, no momento que tomam banho, não conseguem mudar totalmente de cor. Um fica mais pardo e o outro negro, né? Interessante. Aí nos chama a atenção que uma grande sacada de Mário de Andrade, porque é o mito das três raças formadoras do povo brasileiro, né? Que é o negro, né? O indígena e, é claro, o europeu, né? E é interessante também, pessoal, que pegando essa sacada ainda na questão cultural, ele consegue, né, esse herói mítico chamado de Macunaíma, ele consegue cortar todas as regiões do Brasil, inclusive fora também, em questão de segundos, né? Aquele herói místico e místico também que nos atrai, que nos encanta, que nos fascina. Então, diversas aventuras, diversas peripécias, você vai sorrir muito ao ler Macunaíma. Você vai se encantar demais também. Você vai viajar com Mário de Andrade nessa narrativa, né? Dentro de outras aventuras, dentro de outros personagens também que irão surgir no decorrer da leitura. Em Macunaíma também tem um outro personagem que nos chama assim, muita atenção, né? Que é o gigante Piaimã, o Pietro Pietra, né? Que ele que vai ser o verdadeiro arqui-inimigo, digamos assim, de Macunaíma, e vai dar mais o sabor, né, para essa obra, né? Vai esse embate dos dois, né? Quem vai ficar com Muiraquitã ou não, que vai nos prender ainda mais essa narrativa. Fique até o final, galerinha, que você vai se encantar por essa obra, né? Então, se concentra bastante no momento que tu estiveres lendo, né? No momento que tu estiveres passeando por essa obra aí. Eu te garanto que você vai ler não somente uma vez, mas você vai reler diversas vezes, vai querer comentar com outras pessoas também, de tão fascinante que é essa obra. Galerinha, essa foi uma dica preciosíssima, não somente para a questão do vestibular, mas para a questão de enriquecimento mesmo intelectual seu, tá bom? Beijo no coração de todos. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. Se você já leu essa obra também, converse com a gente, interaja com a gente. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Beijo no coração de todos. Fique com Deus.